Oi, pessoal! Eu sou a Leti, fundadora da Eco Brinquedos Educativos, e hoje estamos aqui começando o primeiro episódio do EcoCast. Esse podcast é um sonho para mim. Aqui a gente vai falar sobre desenvolvimento infantil, infância e tudo mais desse universo que a gente vive no dia a dia. A ideia é ter vários convidados, ao longo dos episódios, mas hoje eu vou fazer um pouco diferente. Ao invés de eu conduzir, eu vou ser conduzida. E para isso eu convidei uma amiga muito especial da época da faculdade, que é a Júlia. Ela é expert na parte de comunicação, de estratégias também, e ela tá aqui hoje para contar essa história para vocês junto com a gente. Boa! Obrigada, Leite. Oi, gente. Prazer, meu nome é Júlia. Como a Leite falou, somos amigas desde a época da faculdade. É uma honra estar apresentando, ainda que temporariamente, o primeiro episódio do EcoCast. Eu sou estrategista e especialista em comunicação e CRM. Eu tô aqui em São Paulo. A gente tá gravando em São Paulo. Eu tô aqui em São Paulo, moro em São Paulo há vai fazer 5 anos já, mas a gente se conheceu no Rio Grande do Sul, na SPM, onde a gente fez faculdade. E eu lembro até hoje de um papo que eu e a Leite a gente teve em 2020. Era auge da pandemia. Cada uma na sua casa, no seu computador. Exato. E ela me chamou, né, porque ela estava estruturando a Eco, a empresa estava nascendo, o negócio estava nascendo. E ela me chamou porque ela queria trocar ideias, pedir algumas opiniões e etc. Acabou sendo um brainstorming gigantesco por uma chamada de vídeo. E, assim, a gente ficou horas nesse papo e já deu para perceber desde o primeiro papo que a Eco ia ser diferente, ia ser muito especial. Então, é muito legal estar aqui. Tá fazendo total sentido a gente estar aqui nesse papo do primeiro EcoCast juntas. Porque não é só uma conversa com a fundadora da Eco, é uma conversa também com uma grande amiga minha. Era colega, virou uma amiga da vida. E esse, né, Ju, acho que é um papo muito... É um momento importante, assim, porque naquela época eu tava começando com a loja física da Eco, né? Com a loja online, enfim. Mas hoje a gente tá dando outro passo, que era aquilo que eu sempre quis construir mais na parte de trazer conteúdo, né? Falar com o pessoal sobre desenvolvimento infantil. Então, a gente teve muitas conversas lá no comecinho e agora a gente tá juntas de novo pra dar um próximo passo, Exato, né? é muito legal isso. Então, assim, Leti, nada mais justo do que a gente começar. Eu fiz, assim, pensei em várias perguntas aqui, mas nada mais justo do que a gente começar pelo começo, né? Então, conta pra mim, conta pro pessoal como que surgiu a Eco e, assim, quem era a Leti antes da Eco e como as duas coisas elas se conectaram pra Eco nascer e ser o que ela é hoje. Uhum. Então, a Eco, na verdade... Hoje eu olho pra trás e tudo faz muito sentido, né? Porque desde criança eu sempre fui uma apaixonada por crianças, por educação, por desenvolvimento infantil. Imagina, eu tinha 8 anos e meu programa favorito de TV era Super Nanny. Pensa! Então, assim, alguma coisa ali já me brilhava, né? E aí, ao longo dos anos, ali, quando eu era adolescente, eu acompanhava muitos... Eu tinha 14 anos, né? Acompanhando perfis de maternidade, de educação parental. Então... Sempre foi um assunto que me interessou muito e eu lia e aprendia coisas que eu pensava, meu Deus, o mundo precisa saber disso, ter acesso a isso aí vai impactar muito na educação das nossas crianças, né? E aí eu fiz a faculdade de Relações Internacionais, inclusive foi onde a gente foi colegas, mas na SPM era um curso muito voltado para negócios, para empreendedorismo, e ali eu conheci e desenvolvi todo esse amor por negócios, né? E aí eu comecei a pensar, eu quero empreender, quero ter o meu negócio próprio, mas eu quero algo com propósito, que faça muito sentido, que eu acredite muito, né? E daí eu lembro, assim, muito bem que eu sentei e eu tinha um papel, um caderno, assim, e eu ficava escrevendo muita coisa. O que pode ser esse negócio? O que pode ser? E tudo ali girava em torno de desenvolvimento infantil, educação, coisas nesse estilo. E eu pensei, meu Deus, brinquedos educativos, isso vai ser muito importante, é um recurso, um tipo de coisa que faz muita diferença, né, na vida das crianças, das famílias. Então, vamos entrar nesse mundo por aí. E aí surgiu a Eco, né? Então, foi uma conexão das coisas que eu mais acredito em um negócio. Boa. Leite, hoje a Eco tá com 2 lojas físicas, Isso. mais a loja online. Mas eu não sei se é uma pergunta que normalmente as pessoas te fazem, com as 2 lojas físicas principalmente, mas a Eco é uma franquia?
Não, a Eco não é uma franquia, eu criei a Eco do zero. Como tu falou, né, Ju, começou tudo na época da pandemia. Sim. Então, eu comecei digital. Eu lembro muito bem que eu morava em Porto Alegre, voltei para Santo Ângelo por ser época de pandemia, que é interior do Rio Grande do Sul. E a minha ideia era abrir a loja em Porto Alegre, inclusive, né, porque eu morava lá, enfim. E aí era pandemia, não tinha muito como sair de casa, né? Acabei voltando ali para casa dos meus pais e comecei o negócio. Eu pensei, vou começar no digital, a gente começa a divulgar, abre CNPJ e tudo mais. E aí o estoque começou a vir direto para mim, né? Então eu lembro que eu ficava no meu computador, no meu quarto, a prateleira, assim, a escrivaninha atrás de mim era o lugar que eu gravava os vídeos e o estoque era a outra parte do meu quarto. E aí eu comecei a divulgar isso por Instagram e tudo mais, criei o site, né, que a gente começou no e-commerce, então, e aí o pessoal da cidade começou a gostar muito, porque como o produto estava lá físico, eu conseguia levar às vezes na casa, né, divulgar por ali. E aí eu vi como uma ótima oportunidade, porque aquela região ainda não tinha nada nesse estilo, né? Eram só lojas de brinquedo no geral, assim, brinquedos normais, né? E a Eco é muito segmentada para a parte do educativo, brinquedos de madeira, enfim. E daí o e-commerce durou 9 meses e logo depois do e-commerce eu já vi eu quero muito ter loja física, vai ser muito legal o pessoal poder ir na loja, né, e ver o produto ao vivo. Então nasceu a primeira loja física em Santo Ângelo e alguns anos depois, 3 anos depois, nasceu a segunda loja física em Passo Fundo, né? Então hoje a gente tem esses 3 canais, mas não é uma franquia. Boa. Eu posso atestar, eu conheço a Leite há, o quê? Quase 10 anos. Vai fazer 10 Vai anos. fazer 10 anos. Exato. Já fez 10 anos, né? E eu posso atestar pra vocês que ela sempre foi uma apaixonada por esse assunto. Assim, eu sei várias coisas da Leite. A gente, né, somos amigas há muito tempo, mas assim, se tem uma coisa que eu dei muita risada foi quando ela me falou. A gente tava discutindo e trocando ideias pra esse primeiro episódio. Foi quando ela me contou que ela via Super Nani com 8 anos e que era o programa favorito dela. Então, assim, a gente já entende muito daí. Tem algumas historinhas que eu gosto muito, eu queria muito que tu compartilhasse com quem tá assistindo a gente. Primeira delas, da onde veio o nome Eco? Eu amo essa história e o que esse nome significa, o que esse nome carrega. Eu acho que é algo que já torna a marca em si especial. Eu queria que tu dividisse um pouco sobre Essa isso. história realmente é muito boa, porque assim, eu estruturei o negócio, né, durante o intercâmbio, na verdade, na Austrália, onde eu era au pair. Então, eu cuidava de 2 crianças, 2 menininhos, um tinha 6 e um tinha 9 anos. Tu fez o intercâmbio com qual idade? Eu tinha 19 para 20 anos, por ali. Foi durante a faculdade, né? Foi no metade pro final da faculdade, Isso. né? E daí ali eu acabei estruturando o negócio. Eu lembro que eu ia numa livraria que tinha lá na biblioteca pública e eu sentava assim com o meu caderno, ficava pensando, né? Então todas essas conexões que eu contei ali no começo, de eu ficar rabiscando, era lá. Porque eu pensava, eu quero abrir um negócio e vai ser isso. Aí começou a bendita fase do nome, né? Porque daí a gente pensa, tá, beleza, a ideia eu já tenho, mas e agora o nome? E aí comecei uma nova fase de brainstorm, né? Até eu acho interessante contar, Ju, que eu tava na Austrália também estudando essa parte de negócios, mas eu queria me especializar nessa parte de desenvolvimento infantil, né? Porque, que nem eu te falei, eu criei a Eco não para ser uma empresa de brinquedos, mas para ser uma empresa de desenvolvimento. Então, eu quero saber, entender e ser especialista nessa parte. Eu acabei fazendo uma pós-graduação em neurociência e desenvolvimento infantil, né? Então, acho que é legal de contar isso. E aí, eu tava lá escrevendo, rabiscando possíveis nomes, não tinha a menor ideia, né? Aí um dos braços, dos pilares, também era a questão da sustentabilidade. Então, não só o brinquedo ser de madeira, mas é uma preocupação minha, pessoal, né? O meio ambiente, enfim. E aí, eu comecei a escrever ecologia, sustentabilidade, eco, brinquedo educativo, e assim foi. E aí, eu cheguei no nome Eco. Eco só com C, né? Sem os 2 Ks. Eu pensei, não, mas isso aqui tá muito comum, né? Quero uma coisa mais, tipo, a nossa cara, assim. Aí, eu escrevi Eco com CH. Aí eu até tenho umas logos que eu mesma desenhei no Canva, então imagina, deve ter ficado linda. Com o meu talento dele. Eco também... Ah, não, esquece. Existe uma marca de roupa, lembra?
Que se chama Eco também. Mas é ECHO, eu acho. Mas esse era o nome que eu escrevia, assim, de vez em quando. Até tem uma linha da Natura, Isso. que é Eco. Isso, sim. Mas é só com um K, se não me engano. Ecos, Ecos, isso aí. Isso. Enfim, e aí eu gostei do conceito eco, mas eu não tava gostando da escrita, né? E aí eu queria que tivesse um objetivo, um propósito mesmo por trás do nome, não é só pra ser bonito, né? E aí eu lembro que eu pensei muito na palavra eco no sentido de ecoar, ser voz. Então até, se tu olha ali no nosso logo, né? Isso aqui faz parte da logo da Eco. Isso aqui significa um microfone, ele é tipo um microfone. E eu pensei na palavra eco porque, assim, muitas crianças ainda não falam, elas não conseguem se expressar. Elas se expressam brincando. Então, eco no sentido de ser eco da voz das crianças que se expressam por meio do brincar. E o eco da parte de ser uma coisa que se preocupa com a sustentabilidade, né? Enfim. Então, para mim, isso fez muito sentido. Comecei a escrever de várias formas. Os dois casos, eles não têm muito um por trás, eu achei legal, diferente, né? Achei uma coisa mais autêntica. Aquelas duas bolinhas ali, elas, na verdade, representam duas crianças, Sim. assim. A gente tem toda a simbologia por trás da marca, né? E o nome veio daí. Então, foi essa conexão com esse propósito que é muito forte no negócio, né? Eu falei que eram duas historinhas que eu amava, que eu amo. Uma é do nome e a outra é do mascote. É do mascote. Então me conta a origem do mascote, a historinha. Eu contei sobre o intercâmbio da Austrália porque o mascote, ele veio daí, né? Eu lembro que eu cuidava desses meninos e o mais novo deles, o nome dele era Malcolm. Eu levava ele todo dia pra escola, a pé. E aí, isso antes de eu pensar no negócio, tá? E aí eu levava, assim, andando, e ele ia brincando de caçar geckos. Gecko, eu não sabia o que era na época, é uma espécie de lagartixa, assim, tipo um lagartinho. E ele falava, um gecko, um gecko, um gecko, um gecko, ia brincando assim. E isso ficou na minha cabeça porque eu convivia muito, né? Depois de todo esse processo de brainstorm do nome, enfim, eu lembro que eu pensei, tá, mas é uma loja voltada para público infantil, vai ser muito legal ter um mascote muito importante. Então, qual vai ser o nosso mascote? E eu lembrei desse bichinho porque o nome dele era Gecko. Só que, assim, é muito bizarro, Ju, porque não tem conexão nenhuma. Eu não criei o nome escrito com 2 Ks por causa do gecko. E eu fui pesquisar na internet e gecko se escreve exatamente igual a eco, só que com G na frente. Aí eu pensei, não, isso aí é um sinal do universo, destino, né? É o tipo. destino. Então faz muito sentido o nosso mascote ser esse. Então o nosso mascote hoje é o gecko, que até a gente pode pôr uma fotinho aqui dele depois, mas é uma lagartixinha. Boa. Tu tava contou um pouco ali sobre o início, né? Então, enfim, pandemia, você colocou o site no ar e as coisas foram acontecendo, tudo dentro do teu quarto, estoque, o lugar para gravar o vídeo e tudo mais. Mas como que foi? Conta um pouquinho mais de como foi o início da Eco na prática e como foi a transição de ser uma loja 100% digital e virar uma loja física, né, em Santo Ângelo e depois indo para Passo Fundo também. Como que foi essa transição? Como que foi esse início na prática e quando que tu percebeu que as coisas estavam fazendo sentido para que a Eco virasse um espaço presencial, né, uma loja presencial física? Então, como eu te falei, eu sempre criei a Eco com uma cabeça. O meu primeiro desenho da Eco era uma loja gigante com um trem que andava no meio, levava as pessoas por estações. Então, Eu assim, lembro disso. Tu lembra? Era um desenho que realmente, imagina, tu ia entrar no trem, ia descer na estação da parte que ia ter tal brinquedo e tal brinquedo. Muito legal. Então, desde o começo, antes de abrir o negócio, eu já pensava em ter um espaço físico, né? Porque eu acho que um espaço físico é muito importante. Tu poder ter aquele ambiente, manusear, mexer, olhar ao vivo, enfim. Então, quando eu criei o e-commerce, eu já sabia que em algum momento existiria uma loja física, Foi né? natural, então. Foi um processo natural, foi uma questão de tempo mesmo, e também de sair ali da época da pandemia, quando estava pior, enfim. Mas uma coisa que eu prezava muito desde o começo era, além do brinquedo ser de qualidade, mostrar para as pessoas o porquê daqueles brinquedos, né? O que são aqueles brinquedos, qual o propósito desses brinquedos. Então, no próprio e-commerce, eu sempre buscava que as descrições fossem muito boas, abrissem a cabeça de quem estava lendo, que as fotos mostrassem, né? Bem o brinquedo, gravava vídeos mostrando como utilizar, o que isso aqui desenvolve, qual habilidade vai desenvolver. E quando eu pensava na loja física, eu pensava, não, a loja física, ela vai ser um negócio que a gente vai poder falar isso para o cliente no nosso atendimento, né? Então, assim, a loja física veio natural, mas ela conseguiu
eu consegui colocar nela muito dessa vontade de ter essa conexão mais próxima ali com o pessoal e também com as crianças. Porque na loja, desde isso aqui foi uma coisa que desde o início eu também Uhum. valorizava muito, que as crianças pudessem mexer nos brinquedos e brincar. Porque assim, é uma loja para as crianças, né? É focada no desenvolvimento delas. Então a gente precisa que eles explorem. A gente abre os brinquedos, põe no chão. Os pais às vezes já chegam, né? Tipo, não toca, não toca, vai quebrar. A gente fala, não, tudo bem, calma, né? Tudo bem, não tem problema, vamos deixar ele brincar, manusear o brinquedo. Porque às vezes o pessoal chega com uma ideia e aí a criança começa a brincar com outra e eles veem que, nossa, eu nem imaginava que ele ia gostar disso e ele tá adorando, sabe? Então, ser um ambiente que permite a exploração é uma coisa que a gente valoriza muito também no nosso ponto físico, né? Isso é muito legal, porque assim, enquanto tu tava falando, eu tava pensando. Eu tenho vários priminhos, enfim, crianças da família, vira e mexe, eu me pego numa loja de brinquedos, porque tem que comprar um presente e tudo mais. E nas lojas de brinquedos tradicionais, que a gente conhece, que tem em shoppings normalmente, enfim. Você não consegue fazer isso. Você, no máximo, consegue pegar um bichinho de pelúcia, porque ele é uma pelúcia, mas abrir um joguinho, né, descobrir ali as pecinhas, isso é algo muito mais imersivo que já coloca vocês na frente em termos de experiência para criança, né? Testagem do Exato. produto. Eu imagino que os pais fiquem até meio receosos de tipo, não brinca porque, sei lá, eu vou ter que pagar o brinquedo ou é algo que eu já vou, né? Não tem Sim. nada a ver com isso. Isso é Exato, é muito um legal. grande equilíbrio, né? Porque, assim, claro, a gente conta muito com o bom senso dos adultos também, na questão da exploração de loja, mas é um ambiente feito para as crianças, né? Perfeito. Então, tem muita coisa que a gente deixa aberto na altura deles. Então, assim, é muito legal estar lá e ver tanto o brilho no olho das crianças de poder, né, explorar e brincar, e a quantia de vezes que as pessoas mudam de opinião Uhum. quando a criança tá junto e pode brincar com algo, sabe? Legal isso. Tu falou ali, né? Acabou de falar que a eco é feita para as crianças, hein? Mas assim, se tu pudesse definir com poucas palavras, para quem que a eco vende? Primeira Uhum. pergunta. E segunda pergunta, existe um limite de idade eu não sei se é algo que também às vezes pode causar alguma confusão, enfim, ou uma curiosidade que as pessoas tenham. A Eco atende crianças de todos as etapas, ali, as faixas etárias, ou existe um limite? E também para quem que a Eco vende no final do dia, né? Porque tem a Uhum. criança, mas também tem os pais, vários intermediadores. Para quem que a Eco vende? Quem que a Eco atende? Perfeito. Então, a gente hoje trabalha com três públicos, né? A gente vende muito para famílias, consumidor final, as famílias que vão buscando um presente. A gente atende muito presente mesmo de aniversário. O pessoal sempre fala, né? Eu quero algo diferente, porque essa criança já tem tudo, porque eu quero algo que ela vai explorar, manusear. Ai, nessa época de tanto celular, eu preciso de algo que engaje. Então, famílias, pessoas que estão buscando para os filhos, né? Ou presentes para os amigos, enfim. Um segundo público muito forte que a gente atende, que é a parte dos profissionais. Fonos, TOs, psicopedagogas, porque esses profissionais precisam utilizar e utilizam no seu dia a dia muito esses recursos. E eles precisam que seja coisas de qualidade, com um propósito, né? Então, hoje a gente já tem toda uma linha, assim, no próprio site específica para Nutri, recursos para fono, recursos para TO, porque são formas, né, de entrar ali no mundo lúdico da criança. E um terceiro público que é a parte de escolas. Hoje a gente atende escolas públicas, privadas, instituições no geral, tanto na parte de montagem de sala de recursos, salas de aula e tudo mais. E a questão da idade, que tu perguntou, não existe limite de idade. A gente recebe muito essa pergunta na loja. Ah, tem brinquedo para recém-nascido? Tem. Tem brinquedo para 12 anos? Tem. Então, assim, a gente atende toda a parte também de adolescentes e adultos. Até idosos, a gente tem uma linha voltada para desenvolvimento cognitivo de idosos, né? Então, a gente sempre fala muito pro pessoal que, muito além da idade específica, é o que e o porquê, como aquele material vai ser utilizado, né? Em cada fase exige algo diferente e cada criança, cada pessoa exige algo diferente, né? Então a gente não limita, assim, a idade, né? Quando tu me falou dessa. De novo, a gente tava trocando
para pensar nos assuntos que a gente queria trazer aqui. Quando tu me falou essa questão dos idosos, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Muito curioso, porque é um idoso que tá ali perdendo, né, as funções cognitivas. As soluções da Eco também se conectam muito com essa pessoa, enfim. Completamente. E assim, se tu falou, já tá... Deixa eu só te contar uma história legal Ah. dessa coisa dos idosos. Um Ah. dia foi uma... Tem duas histórias, né, que eu esqueci de contar. Uma, nessa parte da sustentabilidade que eu contei da Eco, desde o começo o nosso pacote de presente era um saquinho de algodão. Um saquinho, tu lembra? Uhum. Que era com a logo, assim, bonitinho e tudo. E aí, um dia, a gente vendia como presente, né? Hoje já tem outro modelinho também, de sacola, enfim. Mas a gente se prezava por isso de ser algo reutilizável, né? Que pudesse guardar os brinquedos. A quantia de pais que já nos contou que ensinou a criança a guardar os brinquedos. Guardar, escrever o nome de Coisa cada fofa, pecinha. meu Deus. E um dia chegou um senhor na loja e ele falou assim: eu conheço os saquinhos de vocês. Eu queria um saquinho para levar a minha touca na natação. Ele comprou um saquinho de algodão da Eco pra te ver como os Tá saquinhos são brincando. muito úteis. Aham. Que coisa Muito fofa. querido. E outra história nessa parte do desenvolvimento cognitivo, que foi uma senhora um dia e ela falou assim: eu quero um recurso pra mim. Ela tava buscando pra ela mesma. Porque ela tava sentindo perda de memória. Ó. E ela falou assim: eu quero algo pra trabalhar o meu cérebro, né? Um jogo da memória. Eu tenho meu sobrinho, que às vezes a gente pode jogar juntos e tudo mais. E ela levou 2 ou 3 brinquedos diferentes pra jogar em família. E aí ela falou: vai ser legal porque vai trabalhar a minha própria memória e eu vou interagir ali com os adolescentes. A gente vai ter um momento em família, né? O jogar, o conversar, uma coisa mais social. Então é muito legal. Eu amo o jogo por conta disso também. Leti, é muita história legal, assim. Eu não sabia dessa também, muito, muito bom. Bom, né? E se tu tivesse que... E assim, é inevitável a pergunta que eu vou te fazer. Se tu tivesse que definir, com base na ideia inicial da Eco, com base lá naquele primeiro business plan que tu estruturou ainda na faculdade, pensando em tudo isso... se tu tivesse que definir o propósito e, enfim, desde o início e entendendo o que a Eco se tornou, né, hoje, com tantas histórias legais, com tantos depoimentos legais, enfim, tantas vidas e crianças e famílias que vocês já conseguiram tocar. Se tu tivesse que definir o propósito da Eco em poucas palavras ou em uma frase, por exemplo, como que tu definiria isso? O que a Eco nasceu pra ser e pra fazer, sabe? Com certeza impactar na educação por meio da potência do brincar. Então, assim, o brincar, ele tem um poder de transformação inimaginável, sabe? É isso, entendeu? Então, eu sempre queria que fosse algo para impactar na educação. A gente começou nesse lado dos brinquedos, né? E segue trabalhando muito bem com isso e impactando vidas por meio do brincar. E eu estou levando cada vez mais a Eco para esse lado do conteúdo, né? Da gente trazer informação sobre desenvolvimento infantil, desenvolvimento de linguagem. Por isso que a gente está criando podcast também. A minha ideia é ter uma fono aqui com a gente, falando sobre desenvolvimento de linguagem, uma nutri, conversando sobre a parte nutricional da infância. Uhum. Então, assim, esse sempre foi o propósito, sabe? Impactar na educação de maneira geral. Muito legal. E, Ju, a gente traz também muito essa parte do conteúdo hoje em dia no nosso atendimento, né? Ali por meio dos brinquedos. Porque, assim, tu vai, às vezes, numa loja e tu pede, eu quero um brinquedo para uma criança de 3 anos. E tu vê ali opções e tudo mais. Na Eco, eu quero que as pessoas saiam de lá sabendo que isso realmente vai ser legal para aquela criança, porque o brinquedo tem esse propósito, ele vai desenvolver tais habilidades, ele vai ser importante por isso, isso, isso. Tu pode adaptar ele de formas diferentes, né? Então, esse impacto na educação que eu tanto falo, a gente já traz muito isso pro nosso cliente no nosso atendimento de dia a dia. E tem muito cliente que volta e fala assim: gurias, eu gosto de vir aqui porque eu sei que vocês vão me indicar algo bom. Então, toda a minha equipe é treinada para entender sobre desenvolvimento infantil. Porque se alguém chega lá pedindo um recurso, um brinquedo para uma criança de 6 anos, o que é uma criança de 6 anos? O que ela está desenvolvendo? Quais habilidades ela precisa adquirir ali, trabalhar nessa fase, né? E muito além da idade, compreender sobre cada criança, né? Muita gente pede, eu tenho um filho autista nível 3, tem 8 anos. Mas a gente precisa entender, para indicar algo bom, o que essa criança
tá precisando, já faz, quais habilidades ela está desenvolvendo agora. Então, assim, no nosso atendimento, a gente faz muita pergunta para o cliente também, justamente para compreender, e a gente acaba ensinando ele de certa forma, né? Esse aqui tu vai utilizar dessa forma. Então, tu sai de lá não só com um brinquedo, tu sai com um conhecimento sobre aquilo ali também. É totalmente diferente do que a gente vê no mercado tradicional, enfim, nas lojas tradicionais de brinquedo nesse mercado, né? Sim, e até na parte de escolas, já Sim. complementando, né? A gente atende muito escolas e hoje em dia a gente dá treinamento para esses profissionais sobre a utilização dos recursos, né? Então, é muito legal porque hoje em dia as pessoas já pedem para a gente ir lá e fazer isso. Porque, assim, numa escola, imagina, é uma prof, às vezes, para 30 crianças, ou numa sala de recursos e tudo mais. Então, é muito importante que a equipe saiba formas de utilizar um mesmo brinquedo com diferentes crianças, enfim, com grupos menores, grupos maiores, como tu adapta, né? Então, hoje em dia, a gente dá muito esse treinamento sobre recursos pedagógicos em instituições e escolas também. Muito massa. E, enfim, até acaba potencializando o brinquedo como um todo, né? Com Quando você certeza. descobre as outras possibilidades, enfim, aquilo deixa de ser só um recurso e passa a ser muito mais, enfim, tanto para a equipe quanto para as crianças. E eu queria voltar num assunto sobre. Você contou um pouco, né, o que te trouxe para esse universo. Então, desde muito nova, com o teu interesse nesse assunto de desenvolvimento infantil, enfim, educação. Mas eu queria entender mais o que te levou, aí falando um pouco da jornada da Leite no empreendedorismo mesmo. Quem era a Leite antes de empreender e como que você, assim, como que você parou aqui, sabe? Como que você, o caminho do empreendedorismo foi natural? Qual foi a sua trajetória até chegar na criação da Eco, sabe? Uhum. O que te trouxe para o empreendedorismo? Uhum. Eu tive uma vivência muito grande ali na época da faculdade na empresa Júnior, que inclusive nós trabalhamos juntas, né? A Sim. Júlia trabalhava ali no marketing quando eu era presidente, eu acho. Eu acho que sim. Não, foi um pouco antes, mas depois Enfim, também. nós duas, né, trabalhamos em diferentes Sim. áreas. Ali eu fui diretora de projeto, trabalhei na parte do marketing também, fui presidente. Então ali eu aprendi muito sobre negócios, essa vivência de gestão. E eu gostei muito daquilo ali. E eu saí da faculdade pensando, eu quero isso, eu quero ter o meu próprio negócio, eu quero gerenciar uma empresa, né? Mas que nem eu te falei, algo com propósito. Então, ele veio natural dessa forma, assim. E tu me conhece, eu sou uma pessoa muito competitiva, sabe? Do tipo, se eu coloco na minha cabeça uma coisa, eu vou ao fim do mundo pra fazer acontecer. Eu não diria nem competitiva, eu diria até muito determinada mesmo. Acho que Também. essa é a palavra. Então, assim, quando eu coloquei na minha cabeça que eu tinha vontade. Se eu não tivesse começado a Eco, eu sempre sonharia, como será que seria? Uhum. Então, em algum momento da minha vida, eu abriria, entendeu? Eu começaria um negócio. E aí, com o passar do tempo, a gente vai vendo, né? O que gosta, o que não gosta. É um desafio gigantesco, assim. Eu não vou te falar que é fácil, que foi um mar de rosas. Teve várias vezes que eu pensava, meu Deus, por que eu escolhi ter um negócio? Porque é muito difícil empreender. Ainda mais hoje em dia, sabe? Quem empreende vai saber muito bem o que eu tô falando. Mas por isso que eu acho muito importante ter o propósito. Nessas épocas que vinham essas dificuldades, esses desafios, eu me permitia ali surtar um pouquinho e depois eu já parava, respirava e pensava, Leite, por que tu tá fazendo isso? O que é a Eco, né? Então, assim, o meu porquê, ele sempre foi muito forte. Ao longo de todo esse período, os o quês, os comos mudaram. Tanto que a minha ideia lá no começo da Eco era talvez ter várias franquias pelo Brasil. Hoje não é mais. Então, muita coisa mudou, mas o propósito, o porquê nunca mudou, sabe? Então, isso sempre foi muito importante, muito base para essa minha jornada como empreendedora, né? E hoje a gente vai aprendendo muita coisa ao longo do tempo, dos anos. Eu me descobri nesse período como uma comunicadora também, de gostar de estar lá no meio da equipe pedagógica, falando Uhum. sobre desenvolvimento, explicando sobre os brinquedos. Então hoje o negócio também está se encaminhando para esse lado, né? Porque assim, nossa, tem que ver, na loja os clientes chegam, a gente fica papeando até não poder mais. E entra em assunto que vai, meu Deus, não tem noção, sabe? A gente começa a falar de desenvolvimento cerebral e neurodesenvolvimento, e meu Deus, meu filho tem 2 anos, o que tá acontecendo? E aquilo lá me brilha muito o olho. Então, assim, eu me descobri muito nesse processo mesmo, nessa jornada, né?
É mais do que uma venda consultiva só, né? Tu falou uma coisa muito interessante, que é nos momentos difíceis dessa jornada de empreender, né? Como que muitas vezes tu precisas lembrar do porquê, né? E eu queria falar um pouco desse porquê. Quando tu tava ainda, enfim, na fase de concepção da Eco, né, estruturando o negócio, qual é o gap de mercado, entre aspas? Qual a oportunidade que tu enxergou quando tu observava esse mercado de desenvolvimento, mercado, né, de brinquedos no geral, mas principalmente o mercado de desenvolvimento infantil? Qual o gap de mercado, qual a oportunidade que tu enxergou, que tu percebeu? As pessoas não estão prestando tanta atenção nisso, o varejo não está prestando tanta atenção nisso, dá para construir algo muito legal dentro dessa oportunidade, sabe? Uhum. É muito, com certeza, assim, a dificuldade de encontrar um lugar especializado em brinquedo educativo com desenvolvimento infantil. Porque, assim, primeiro que já é difícil tu encontrar brinquedos educativos com essa alta qualidade, enfim, em um lugar só. Muitas. Tu te incomodava quando tu olhava para o mercado, assim, e percebia isso? Eu olhava e eu pensava, nossa, a gente tá numa era tão tecnológica Uhum. que as crianças, a gente precisa resgatar esse brincar. É isso, sabe? A gente precisa resgatar esse brincar da criança ser o protagonista da brincadeira. Uhum. Dela sentar ali no chão e ela ter blocos pra empilhar, pro cérebro dela se desenvolver e ter estímulos diferentes. Então eu pensava, nossa, a gente precisa que as pessoas tenham mais lugares onde elas encontram esse tipo de brinquedo com propósito, sabe? Porque assim. Isso até é um feedback dos meus clientes. É, claro, brinquedos no geral, muito importantes, muito legais também. Mas as pessoas falam: meu Deus, a criança já tem tudo. Ah, eu quero algo que estimule tal coisa. Então, assim, eu queria que fosse um espaço para a pessoa saber que ela vai encontrar e que ela vai levar o conhecimento sobre aquilo ali também, né? Que existe outro ponto importante que os nossos clientes, eles falam quando eu precisava, né, voltar nesse porquê, do porquê que eu tô fazendo isso, o que eu tô construindo, eu sempre lembrava da voz dos meus clientes. Lá dentro da loja, eu até me arrepio pensando nisso, falando assim: "Meu Deus, que loja maravilhosa, quantidade de recurso, quanta variedade eu consigo encontrar e vocês nos explicam e muita gente, porque tem gente de outras cidades, a gente atende o Brasil inteiro, Uhum. falando: gurias, por favor, abram uma loja nessa cidade. A quantia de solicitação de franquia que eu já recebi, tu não tem noção. Então, assim, preciso de uma loja assim aqui nessa cidade, aqui não tem nada parecido com isso, por isso que eu venho pra cá e faço um rancho, eu peço pra vocês enviarem. Então, assim, eu lembrava muito disso, sabe? Por isso que eu venho aqui e faço um rancho, é ótimo. Imagina a Aham. mãe saindo, a mãe e o pai saindo com um bando Juro, de esses dias eu brinquedos. tava lá em Santo Ângelo, perto do Natal, e foi uma cliente, ela e o marido, eles são do Nordeste. Nordeste, ela trabalha numa escola. E eles estavam de avião. E ela chegou lá na loja e ela tinha um filho que tava morando em Santo Ângelo. E ela Uhum. falou: gurias, eu tava louca pra vir aqui pra Santo Ângelo e pra vir aqui. Eu já avisei meu marido que a minha tarde seria na Eco, porque lá não tem nada disso e porque eu quero levar esses materiais pra escola. Aqui tem tudo que eu preciso pra levar pra uma sala de aula. Então imagina. Ah, a gente, meu Deus, aquele dia eu fico um tempão conversando com ela, porque assim, tanto eu quanto a Thay, que é a gerente lá de Santo Ângelo, isso aconteceu em Santo Ângelo, a gente se arrepiou. Porque eu pensei, meu Deus, a pessoa veio lá do Nordeste, sonhando em estar aqui durante a tarde, porque ela sabia que ela ia encontrar tudo que ela estava Uhum. buscando para desenvolver as crianças dentro da escola. Então, é esse tipo de coisa, sabe? Que eu lembro muito. E os profissionais, especialmente. Eles atendem muitas crianças, né? Então, eles precisam estar sempre renovando o material. Tu precisa Uhum. ter sempre novidade e tudo mais. Então, tem clientes que vão lá todo mês e falam assim: gurias, o que que tu tem de novo? Eu preciso dar uma renovada aqui nos meus materiais de fono. E aqui que eu encontro tudo. Então, isso acontece, isso reforça muito pra mim esse propósito e reforça o gap que eu via no mercado. A falta de coisas específicas e de trazer esse conhecimento junto com o brinquedo, né? Perfeito. E um outro ponto, teve algum momento, enfim, não sei se foi com alguma conversa com o cliente, não sei se foi até o caminho natural que as coisas foram tomando, teve algum momento que tu percebeu
um momento específico ou isso foi uma construção de que a Eco não era só uma loja de brinquedos no final do dia, sabe? Que a Eco tinha se tornado algo mais do que só Uhum. uma loja de brinquedos. Na verdade, eu já criei a Eco para ela não Com ser esse só uma loja propósito, de sim. brinquedos, né? Então, assim, desde o início, os treinamentos que eu dou para minha equipe são muito específicos para entender essa parte de desenvolvimento, mas isso sempre reforça para mim nas conversas com os clientes, né? Inclusive com as crianças. Esses dias eu recebi um vídeo de uma criança que aprendeu a ler com um dos nossos brinquedos, pensa. E ela falou assim: minha mãe me deu esse brinquedo e eu tô aqui montando e aprendendo a ler, a formar sílabas, juntar sílabas, formar palavras, enfim. Então é isso, sabe? A gente sempre quis entregar esse a mais e realmente ser parte do desenvolvimento da criança. Isso é muito legal, inclusive, porque hoje já tem 5 anos, né? A gente tem clientinhos que hoje tem 5 anos. E lá no início tinham 0 anos, não tinham nenhum ano, né? Então, a gente foi acompanhando o desenvolvimento deles. A gente sabe o que tem, o que o Pedro tem, o que o Benício tem, o que ele gosta. Então, é muito legal, assim, acompanhar. E os pais já voltam sempre falando: gurias, esse aqui foi muito bom, agora ele tá um pouco mais evoluído ali no quebra-cabeça, o que tem com mais peças? Então, a gente acompanha todo esse processo de desenvolvimento e também o dia a dia dos profissionais, né, que trabalham com essas crianças. Muito legal isso, porque tem tudo a ver com o gap de mercado, com essa oportunidade que tinha de enxergar o brinquedo com algo a mais, né? E eu queria saber de ti, o que muda nas nossas cabeças, na cabeça de um pai, de uma mãe, de um educador, enfim, quando a gente para de olhar o brinquedo como um produto e começa a olhar o brinquedo como uma ferramenta. Tu usa muito a palavra recurso, né? Uhum. Quando a gente para de olhar o brinquedo só como um produto e passa a enxergar o brinquedo como uma ferramenta, como um recurso de desenvolvimento. Que, na verdade, é o que ele é, né? Eu acho que isso aí faz toda a diferença, assim. A gente... Até Vygotsky, que é um psicólogo, ele fala muito que a gente precisa parar de olhar o brinquedo como um passatempo. Ele não é um passatempo, ele é um instrumento muito necessário, indispensável no desenvolvimento da criança, sabe? E assim, a gente, né, como adulto, tanto pais, mães, avós, família, profissionais, enfim, é muito importante a gente olhar pro brinquedo para além do que ele é. E eu sempre trago muito essa visão para dentro da Eco. Por exemplo, um jogo de memória. A gente olha pro jogo de memória e pensa: é um jogo de memória. Por que ele é só um jogo de memória? Ele vem com peças grandes de madeira, memória dos animais. Meu Deus, dá para fazer tanta coisa com peças de madeira, de animais, muito além de um jogo da memória, sabe? Então é isso que a gente gosta muito de mostrar. Nossa, tu pode fazer uma atividade de pareamento. Mostra pra criança. Esse é o urso. Onde está o outro urso? Vamos achar aqui no meio o outro urso. Olha quanta É uma habilidade. coisa tão simples e que até tu acabar de me falar, eu nunca tinha parado pra pensar. Eu penso no jogo da memória como um jogo da memória. Exato, Ponto. e ele tem tantas outras possibilidades que tu pode, primeiro, adaptar de acordo com o desenvolvimento da criança e, segundo, trabalhar tanta habilidade diferente, sabe? Tu não precisa trabalhar só a memória por meio de um jogo da memória, né? E a criança, ela se desenvolve enquanto brinca. Ela explora o mundo, ela desenvolve habilidades motoras pelas coisas que ela faz no dia a dia, né? Então, assim, o brincar é uma ferramenta, é uma ação muito potente e transformadora com o que a criança brinca, de que forma ela brinca, a importância, né, do fazer conta das habilidades específicas. E ela nem percebe que ela tá aprendendo. Não é assim: Lucas, vamos sentar aqui e desenvolver sua coordenação motora fina. Não é isso. É tipo assim: Lucas, vamos jogar aqui separar feijões. Vamos separar feijões. A gente tá aqui falando de brinquedos, mas tem muito além, né? Não precisa necessariamente sempre ter um brinquedo físico. Tu pode fazer atividades diferentes. Ou separar feijões, nossa, trabalha tanta coisa, sabe? Mas voltando para a parte dos brinquedos, né, que eu uso a palavra recursos, eu acho muito importante a gente ter esse olhar além. Porque assim, se tu para pensar, tem tanta possibilidade, sabe? Às vezes a gente não precisa ter 10 brinquedos diferentes. Com 2, tu faz tudo aquilo que tu faria com os 10, às vezes, né? Até pensando em crianças de faixa etária diferentes, coisas nesse sentido. Leite, muito legal isso, porque como tu enxerga o brinquedo como um recurso a mais, não como um recurso a mais, é como um brinquedo como recurso. E aí eu fiquei curiosa para saber, na tua opinião, o que difere
O que faz um brinquedo ser bom de verdade? Qual é a diferença entre um brinquedo que é só bonito e um brinquedo que é útil, sabe? Com certeza na Eco vocês têm esse cuidado na curadoria, na seleção de fornecedores até, mas o que difere um brinquedo bom, útil para o desenvolvimento da criança do que um brinquedo que é só bonito, é só um adorno ali quase, sabe? Eu acho que é muito além do brinquedo em si. É muito a forma que se utiliza aquele brinquedo, sabe? Eu acho que essa é a grande resposta, assim. Porque até pensando para além do brinquedo, né? Uma caixa de sapato. Uma caixa de sapato, muita gente não vê muita utilidade numa caixa de sapato. Ah, abre aqui e joga fora. Tu dá uma caixa de sapato pra uma criança, a quantia de coisa que tu pode fazer com aquela caixa de sapato. Então, assim, não adianta tu ter o brinquedo que faz tudo sozinho, é lindo, é maravilhoso, e tu não utilizar ele, não guiar uma brincadeira, ou que ele não guie automaticamente, assim, de uma forma, né, que faça ele ser útil. Assim como tu pode muito bem ter um brinquedo totalmente simples e desenvolver muita coisa. Eu tenho certeza que tem muito pai, muita mãe agora pensando: o meu filho só gosta de. Eu coloquei uma caixa de papelão na sala e ele não dá bola pro brinquedo, pro super set que eu comprei pra ele, e ele tá dando bola só pra E caixa é isso, de sabe, papelão. Ju? Tipo, às vezes as pessoas pensam que precisa de mais beleza, mais brinquedos, e não é isso. Barulho, cor. Não precisa, sabe? É da natureza da criança explorar. Ela tá ali, o cérebro dela tá fazendo milhões de conexões por segundo. Ela olha pra uma coisa, ela já começa a imaginar, ela já começa a explorar. Então, assim, nós como adultos temos que dar esse espaço ou guiar a brincadeira de alguma forma, né? Mas é que nem tu falou, tu põe ali umas panelas no chão, meu Deus, a criança vai adorar. Eles adoram. Porque faz muita diferença ela ser a protagonista. Às vezes tu dá aquele brinquedo lindo que tu aperta um botão e faz tudo sozinho, ele faz tudo sozinho. Não, a criança tá passiva ali. Sim. Então ela tá só olhando, né? Ela não tá sendo ativa na brincadeira. E isso faz muita diferença pro desenvolvimento dela, né? Então, é da natureza da criança explorar. E aí, o tipo de material de recurso, de brinquedo que a gente dá, o ambiente que a gente cria também, faz total diferença, assim. Tanto que blocos é uma coisa super simples. E tu faz tanta coisa diferente, se tu só largar os blocos ali pra uma criança, sei lá, de 2 anos, ela vai inventar muita coisa. Ela vai enfileirar, vai às vezes separar por cor, vai empilhar, vai construir casas, castelos. Ah, e agora tu quer usar aqueles blocos pra ensinar uma habilidade específica. Vou ensinar as formas geométricas. Isso vai ter que ser uma atividade guiada. Ela, por conta própria, ali com 2 anos, talvez não vai se tocar que aquilo ali é um quadrado, né? E aí parte do adulto, desenha um quadrado numa folha. Vamos botar os quadrados em cima do quadrado. Ela perceber o formato, o que cabe onde, ter essa percepção, essa noção espacial. Então, tu pode utilizar o mesmo recurso de uma atividade não guiada, com o espaço da criança explorar, ou fazer uma atividade guiada para aquela habilidade que tu quer desenvolver, né? Tu comentou, eu queria voltar num ponto que eu achei muito legal, que é a história da criança que vocês... Ele é um mini cliente que começou a comprar, entre aspas, com a Eco com 0 anos e hoje é uma criança que tem 5. Quando tu pensa em todo o desenvolvimento dessa criança, toda a evolução que ela tem com a Eco, como criança, como, enfim, ser humaninho que está se desenvolvendo no mundo, o que tu quer construir através da Eco, pensando em cada uma dessas crianças, sabe? É isso, é uma infância mais brincante. A gente quer que as crianças tenham uma infância mais brincante, sabe? Porque é isso que a gente precisa, é resgatar essa brincadeira, é resgatar a diversão, a criatividade, e ali, por meio da natureza dela, de uma forma legal, criativa, divertida, que ela explore o mundo, que ela desenvolva as mais diversas habilidades e que ela se divirta. A infância tem que ser leve, sabe? Então, é muito isso, assim. A gente quer olhar para essas crianças e pensar, nossa, que legal que ela tá brincando, se divertindo, sendo estimulada por aquilo ali. Até tem jogos que os pais nos contam. Tem um que é o Mosaico Tartaruga, que semana passada uma cliente me falou que ela deu o brinquedo pra criança quando ela tinha 2 anos, 2 para 3 anos. E é um brinquedo assim que tem uma cartela e uma tartaruga, né? Ela tem que olhar a cartela e reproduzir a tartaruga. E que no começo ela não reproduzia igual, porque ela ainda não tinha desenvolvido aquela habilidade de associação. Mas ela adorava montar do jeitinho dela.
faz de conta, imaginação, olha que legal. Uhum. Com o tempo, ela foi crescendo, aprendendo as cores, ver o que que é rosa, o que que é o amarelo. E hoje ela tem 4 e ela já consegue reproduzir as cenas. Então, olha que legal, né? Tu vê o desenvolvimento da criança naquele brinquedo Através mesmo. de um brinquedo, né? É. O que que significa quando tu pensa em toda essa perspectiva de evolução, de como um brinquedo acompanha a criança, mas também como a criança vai se desenvolvendo através daquele brinquedo, enfim, o que que significa? E aí, sobre um ponto de vista de empresa, de negócio. O que que significa ser uma empresa de desenvolvimento infantil? Porque é algo assim único. Eu, pessoalmente, tive contato com esse pensamento através da Eco e eu vejo que é tudo muito maior, né? Então, Aham. o que que significa ser um negócio e uma empresa de desenvolvimento infantil, sabe? Eu acho que o primeiro ponto é saber que quem está por trás do negócio compreende muito esse mundo. Então, quem está lá te atendendo, não só Uhum. eu, as meninas que estão lá no atendimento, né? Existe esse conhecimento sobre o Sim. desenvolvimento infantil. Acho que esse é um grande ponto. É uma coisa que começa muito antes, né, Ju, do processo da venda ali. É desde a curadoria dos brinquedos. Então, assim, hoje eu mesma faço todas as compras, né? Eu seleciono a dedo. Catálogo, fornecedor, de onde vem, qual o brinquedo, qual é o propósito dele, quais habilidades aquilo ali vai desenvolver. Então, assim, ser uma empresa de desenvolvimento infantil é complexo porque começa muito antes da parte que a gente vê. E aí, na parte do atendimento, né? Tu não tá vendendo um brinquedo, tu tá trazendo conhecimento para aquele cliente. Então, a pessoa sai de lá realmente com diversas ideias. Meu Deus, não tem... Se tu chega na Eco e começar a perguntar pra gente, pras meninas, enfim, sobre, o que que eu posso fazer com esse brinquedo? Vai vir uma enxurrada de ideias. Então, é mais ou menos por aí, E sabe? até desembocando num treinamento para uma professora, para uma fonoaudióloga que vai fazer o uso daquele recurso. Então, é uma cadeia de É uma eventos cadeia de eventos. até E o a propósito... conversa com aquele adulto que vai, né, conduzir o uso daquele recurso de E no alguma forma. final isso respinga sobre quem? Sobre a criança. Uhum. Porque assim, quem vai estar ali guiando ou um atendimento ou dentro da sala dela é aquele profissional que está ali, né, com aquele recurso. Uhum. Quem vai estar levando até um presente, um brinquedo, são os adultos que vão dar para a criança. Então, no fim, é tudo sobre o desenvolvimento da criança, né? Tudo pensado para isso. E até uma coisa que eu esqueci de falar ali na parte que a gente estava falando sobre o que torna um brinquedo bom, é muito importante saber para quem é aquele brinquedo. Em que sentido? Vou dar um exemplo, tá? Que é um exemplo que eu gosto muito. Quando a gente vende um presente, é muito diferente a percepção que a gente tem quando vende um presente ou quando vende um material para ser utilizado num atendimento psicopedagógico. Em que sentido? Eu tenho uma cliente que é psicopedagoga. Clientona, assim, ela tem tudo da Eco. E ela, seguido, me traz muitas coisas que acontecem, né, nos atendimentos dela. E existe um brinquedo específico que é uma placa de madeira, e ele tem meios de transporte. É para encaixar os meios de transporte. Carro, trem, enfim. E esses carros, eles têm olhos para deixar o brinquedo mais bonitinho. Tipo, é um carro com olhos, é um trem com olhos, para deixar por design, por beleza, né? Às vezes, estudar isso para uma criança pequena é legal, é de encaixar, faz uma atividade de encaixar, tudo bem. Como um presente, pode ser algo interessante. E ela falou assim, Leti, isso para muitas crianças, beleza, pode ser legal. Mas eu trabalho com uma criança autista que ela não compreende que carros de verdade não têm olhos. Sim. Então, assim, eu usar esse material Sim. com ela, eu não posso fazer isso. Eu não vou utilizar esse recurso Sim. com ela, entendeu? Porque não faz sentido, não serve para aquela criança e pro que ela precisa desenvolver. Então, assim, não é que aquele brinquedo não precisa existir, mas ele não pode existir em certos contextos. Então, é isso que também torna um brinquedo Sim. bom, a forma de utilizar e o para quem. Qual é a criança, para que criança, qual é o objetivo dele, né? É para um atendimento, enfim, acho que é bem importante pensar nisso também. Até a questão do design, da cor do brinquedo. Tem uns brinquedos que são tão coloridos que a criança nem consegue perceber o que é para fazer ali, sabe? É tanta cor que ela não vê se é para encaixar o número 1 ou ela fica tão perdida com aquelas cores. Então, na curadoria, eu trago um olhar muito grande para isso também, de valorizar os brinquedos que realmente vão desenvolver o que precisa ser desenvolvido, sabe? Tem um fornecedor que tem brinquedos com fundo mais neutro, com a peça grande, tu consegue utilizar com crianças de baixa visão, não fica uma mistureba ali de cor e tudo mais. Então, acho que isso é um ponto
bem interessante, assim, e bem importante de ser visto, né? Eu quero pegar esse assunto que tu trouxe, porque fiquei curiosa aqui. Como que é primeiro, né? Como que é o processo de seleção dos brinquedos em si, né? Dos produtos dos brinquedos. Como que funciona essa curadoria, que tu trouxe essa palavra. Como que funciona a curadoria da Eco. Como que é o processo de seleção e de decisão? Quais são os brinquedos que a gente vai ter na loja? Quais tu acha que não são tão adequados, não vão ser tão recursos tão bons, assim? Como que tu define esse processo de escolha? São vários pilares, na verdade, né? O primeiro é qualidade. Então, eu prezo muito por qualidade. Já recebi brinquedos de fornecedor. Esses dias até que eu falei para uma cliente, olha, recebemos esse aqui, eu imaginava uma coisa dele, ele não é tão bom, ele não funciona como ele deveria. Falei isso para cliente, porque eu não vou botar no meu negócio. Falou pro fornecedor ou pro cliente? Falei pro fornecedor e pra cliente. Eu não sim. recomendei que ela levasse aquele recurso. Sim. Porque a gente preza muito por ser algo de qualidade. Então, quando acontece, né? Porque às vezes no processo logístico, enfim, chega algo quebrado e tudo mais, a gente sempre consegue resolver, mandar talvez pro cliente, porque não é pro brinquedo quebrar fácil, estar quebrado. E, claro, né? Isso tem várias camadas. Mas, primeiro pilar, ser algo de qualidade. Tanto que a maior parte, se não quase todos os nossos brinquedos, são de madeira, justamente por essa questão da qualidade, durabilidade e formas de manuseio. Segundo pilar, o que isso desenvolve? Então, eu busco ter na Eco variedade de brinquedos que desenvolvem várias habilidades para diversas faixas etárias e necessidades e tudo mais, e variedade de preço. Então, assim, às vezes as pessoas olham e pensam, nossa, a Eco é uma loja caríssima porque é só madeira. Sim, tem brinquedos mais caros, mas também tem brinquedos de um custo-benefício maravilhoso, sabe? Então, a gente busca ter variedade de preço, variedade de habilidades, de faixa etária, enfim, e qualidade, né? Então, eu olho o catálogo e eu penso, tá, esse brinquedo aqui, o que ele desenvolve? A gente já tem muitas opções assim ou tem poucas assim? Faz sentido levar isso pra Eco ou não? E penso muito nos clientes no sentido de ter novidade, porque a gente tem muito cliente recorrente. Clínica, escola, né? Que compram muito seguido e sempre eles já chegam falando, gurias, o que tem de novo? E aí a gente precisa ter coisas novas que vão fazer sentido para aquele tipo de atendimento, né? Perfeito. E você trouxe também essa visão de fornecedores, né? Tem um contato próximo com esses fornecedores? Como que funciona também? A gente falou um pouco do processo de escolha dos produtos, mas eu queria entender também como que tu define os fornecedores da Eco. Então eu olho muito justamente pro catálogo, assim, pro tipo de material que eles trabalham. E a maioria eu tenho um contato mais próximo, sim. Inclusive, essa semana aqui em São Paulo mesmo, eu pude visitar a fábrica, porque eu valorizo legal. muito saber sobre, né, assim, o material que tá utilizando, a qualidade, enfim. Então, eu fui lá e vi todo o processo de fazer o brinquedo ali sendo impresso e tudo mais. E era um tipo de material que, meu Deus, não tinha adesivo, que é uma qualidade maior, né? Tinha toda essa preocupação com os detalhes do brinquedo ser. Era um brinquedo mais focado para atendimento mesmo, né? Então, eu busco ter esse contato próximo com o fornecedor e eu sempre tô mandando feedbacks, até em questão. Tem alguns brinquedos que eu acho muita informação, eu vou lá e falo: olha, eu acho que esse aqui tu podia mudar um pouco a cor. A gente teve feedback de alguns clientes que tiveram dificuldade de utilizar ali por isso, ou essa peça não tá encaixando tão bem, sabe? E são sempre feedbacks muito bem embasados, porque tem o teu olhar, não só o olhar do cliente, mas também tem o teu olhar como uma pessoa que entende também desse processo todo, entende do que aquele recurso pode se tornar, onde que ele tá deixando a desejar, provavelmente. Exato, e eu sempre falo assim para as gurias, né, também, como a gente não só ensina, a gente aprende muito com o nosso cliente, muito. Então, assim, a gente troca muita ideia, os profissionais nos contam como utilizam, às vezes nos dão várias ideias, né, também. Às vezes percebem detalhes que numa utilização específica ali a gente não viu, porque às vezes o brinquedo estava lacrado, enfim, eles nos contam, a gente repassa isso pra frente. Então, assim, a gente busca não
a gente sempre dá bola, entendeu? Sempre busca realmente compreender num nível mais profundo. Assim, até semana passada aconteceu. Tinha um material que é um jogo de memória tátil, que ele faz barulho, assim, tu tem que identificar os iguais pelo barulho. E ele tava com uma partezinha mais áspera. E era uma cliente que, eu vim vendo muito esse brinquedo, nunca ninguém tinha falado nada, a gente tinha manuseado e tudo. Essa cliente trabalha com idosos. E eram idosos que a pele era muito fina. E o material ser áspero naquela parte Aham. tava sendo ruim, sabe? Para aqueles idosos. Então, assim, para muita gente tava funcionando, mas para aquela profissional não. O que a gente Uhum. fez? Eu fui lá e falei com a fábrica, com o fornecedor, e ela disse: bah, a gente pode lixar esses um pouquinho mais, ou mandar um lote mais lixado, né, para essa cliente. Então, assim, eu acho muito importante tu estar aberto para ouvir, para compreender contextos diferentes, sabe? Que legal isso. Muito massa. Quando tu. E assim, eu já aprendi muito contigo nesse sentido. E aprendo todos os dias um pouquinho, assim, mas eu queria que tu contasse um pouco o que que tu enxerga quando tu olha um brinquedo. A gente tava falando do jogo da memória, né? Uhum. Pra mim, o jogo da memória é um jogo da memória e ele pode se tornar muito mais. O que que tu enxerga, tu, as meninas de atendimento, que fazem um atendimento na loja, o que que vocês enxergam num brinquedo que a maioria das pessoas, nós, meros mortais, a gente não consegue enxergar muitas vezes? Olha, se tu soubesse como funciona a minha cabeça quando eu olho pra um Eu, brinquedo. eu não consigo imaginar, porque assim. Aham. E assim, né, isso é engraçado, porque pra mim é tão natural, porque eu tô ali nesse mundo, Uhum. vivendo esse mundo, parando pra pensar nisso. Quem às vezes não trabalha com isso, não lida com isso diretamente, é claro que não é natural pra ti, ou até pros pais pensarem nisso. Por isso que é importante Sim. tu estar conectado ou buscar esse material com alguém que vá te trazer essa visão. Por exemplo, eu olho pra esse copo aqui que tá na minha frente, eu imagino 1000 coisas pra fazer. Meu Deus, vamos botar isso aqui em cima de uma folha de papel e desenhar um círculo com uma caneta. Habilidade de motricidade fina, noção de formas. Ah, eu quero ver o que tu consegue construir, desenhar com o círculo que tu fez. E aí, tu dá o desafio pra criança. Imaginação, criatividade. Ali pode sair um prato, pode sair um robô, pode ser um carro, uma roda de um carro, com um copo, tá? De tédio ninguém morre, tipo assim. Não, e o TED também é importante, ó. A gente nem entrou nesse isso, a ponto. gente não entrou nesse ponto. Ou tu vira isso aqui, desenha um círculo maior, noção de tamanho, o que é maior, o que é menor. Ah, vamos pegar aqui umas pecinhas e botar dentro do copo, ver o efeito que dá o vidro, sabe? Então, isso eu tô falando de um copo. Um brinquedo, às vezes, que já tem um objetivo, né? As peças, enfim, dá pra ir muito além. Mas isso não é... Eu achava que... Tem coisa que a gente acha às vezes, que é óbvio, né? Tipo, é fácil de imaginar isso. Cara, não é. Eu imagino porque eu tô lá todo dia. E até teve as professoras, né? Quem trabalha com isso, se tu fizer essa pergunta, ela vai... Meu Deus, o professor é um ser maravilhoso que tem uma criatividade que eu nunca vi igual. Eles imaginam milhões de coisas, constroem milhões de coisas e tudo mais. Sim. E aí, um dia eu cheguei pra essa diretora e falei desse treinamento, né? E ela falou assim: nossa, vem, porque por mais que os profs sejam muito criativos, às vezes não dá tempo de ficar pensando no dia a dia como utilizar, que ideia fazer com aquele brinquedo, Você com tem aquele não. 30 crianças pra administrar numa sala de aula, Uma né? rotina tricorrida, Sim. sabe? Então, ela falou assim: Leti, vem dar esse treinamento, porque de ouvir alguém de fora falar, abre a cabeça. Assim como a gente adora estar ouvindo alguém falar sobre algum tema, abre a cabeça. Então, tu ir lá e dar as ideias, quando a professora olhar para aquele material, ela já vai, às vezes, não precisar pensar do zero, sabe? Então, isso é uma coisa que eu acho bem interessante, assim, de trazer, né? Uhum. É muito legal isso, e eu tava pensando aqui nas as inúmeras possibilidades e como para destravar a chavinha, seja nós, pais, professores, enfim, como que a gente destrava a chavinha da criatividade para fazer com que um recurso, enfim, tenha várias possibilidades aqui. Mas eu quero te perguntar o contrário. É, a gente falou muito sobre a indicação, sobre como desmembrar isso em várias possibilidades para a criança. Já aconteceu de vocês contraindicarem um brinquedo, um recurso, por qualquer motivo que seja? Já aconteceu isso dentro da Já loja? aconteceu, porque assim, Uhum. primeiro que a gente não vende a qualquer custo, sabe? A gente realmente, ser uma empresa de desenvolvimento significa que tu busca o desenvolvimento.
Então, né, não dá pra, eu vou querer vender aqui se isso não vai ser bom, né, pra aquela criança. Então, a gente tem toda essa parte de indicação, só que, claro, né, Ju, quem a gente indica a partir das informações que recebemos. Também, não é que, meu Deus, é Deus, que tudo vai dar certo. Já aconteceu do pai e a mãe comprar, ele não interagiu tanto com esse, talvez mais pra frente. O pai e a mãe, quem tá lá comprando, né, que conhece, às vezes, melhor aquela criança, e às vezes não conhece, às vezes tu vai dar um presente e não conhece. Então, a gente já busca indicar algo mais, talvez, geral, enfim, mas sempre cai no para quem, como vai ser utilizado. Às vezes também não adianta dar um brinquedo para criança e não ter momentos para ela brincar com aquilo ali, né? Ela ficar, sei lá, só na frente da tela. Como é que ela vai gostar se ela tem o celular ali todo o tempo à disposição? Então, a questão do contraindicar é isso que eu te falei. A gente não vende a qualquer custo. Já aconteceu de, tipo, uma cliente pegar um brinquedo lá que tinha pecinhas muito pequenas e falar: ai, gurias, vocês acham que isso é legal para um ano? Olha, Não, não, talvez não seja tão indicado, Uhum. porque, claro, no fim das contas, a pessoa toma a sua decisão, né? Sim. Mas a nossa responsabilidade é indicar ou não o que pode ser interessante. Então, assim, esse tem que ter o cuidado com as peças pequenas, talvez é algo que ela vai brincar mais pra frente. A maioria das vezes as pessoas confiam muito em nós de dizer, realmente, acho que esse mais pra frente. Vamos começar por esse aqui, com uma peça um pouco maior, com um desafio inicial nesse sentido. Então, já aconteceu sim da gente dizer, não, esse acho que mais pra frente, quem sabe vamos começar por esse aqui, enfim. Outro ponto aqui, Leite, que eu fiquei pensando, você falou uma frase muito boa que é: a gente não faz, né, mágica nem Aham. milagre, porque muitas vezes a gente indica um recurso e a criança não responde tanto e tal. E aí eu fiquei me perguntando assim: vamos supor que eu entro na Eco agora e eu preciso presentear um priminho meu ou alguém conhecido. Quais, ou até mesmo, não tenho filhos, mas se uma mãe que entra numa loja e quer presentear um filho, porque o filho tá fazendo aniversário. Quais são as perguntas que vocês fazem para essa pessoa? O que vocês precisam entender sobre essa criança Uhum. antes de indicarem ali um brinquedo, um recurso? Isso aí é um funil, na verdade, né? A pessoa Aham. chega e pede, eu quero um presente para uma criança de 3 anos. A gente sempre pergunta, tu pensou em alguma coisa? Tu conhece a criança? Sabe mais ou menos em que fase que ela tá? O que que ela gosta? Tem gente que vai responder sim. Eu sei que ele ama números, ama letras, eu queria algo nesse sentido. Então vamos por esse lado. Tem gente que vai dizer não, não conheço essa criança. Então a gente pega nosso conhecimento, assim, com informações mais gerais sobre uma criança de 3 anos, né? Tipo, habilidades, em média, ali num período. Média de habilidades que uma criança de 3 anos Uhum. está desenvolvendo, enfim, e mostra coisas a partir disso e também com todos os feedbacks que nós temos, que nós sabemos que são, às vezes, os favoritos, coisas no geral que as crianças gostam, tipo aquele brinquedo do engenheiro, lembra que a gente tinha quando era criança? Sim. Os castelinhos? Sim. Tipo assim, As pecinhas de madeira de que você ia madeira. montando. Talvez tem crianças que não vão gostar, mas é uma coisa que a maioria se interessa, porque tu brinca de muitas formas, sabe? Então a gente daí, se não conhece, tenta ir por esse lado. Aí, se a pessoa falar, sim, eu conheço. Ela tá com muita dificuldade nas cores. Então, vamos Sim. por esse lado. A gente vai afunilando, sabe? E aí, as perguntas são as mais diversas, porque a gente atende tanto presentes quanto para o próprio filho, quanto para profissionais. E muitas vezes a pessoa chega e fala, às vezes busca para uma criança atípica que tem necessidades diferentes, tem um desenvolvimento diferente, tá numa fase, né, uma habilidade ali que tá trabalhando diferente. Isso é muito sobre essa criança. Uhum. Não é necessariamente sobre a idade dela, sabe? Então, o que ela já faz? O que ela ainda não consegue fazer? Ela fala, ela não fala, ela já tá alfabetizada. Ali, nessa parte da alfabetização, se já tá alfabetizada, ela tá... Quer dizer, se não tá alfabetizada, ela tá em que fase? Ela tá aprendendo a letrinha ou ela já tá formando palavras? Isso muda o recurso, entendeu? Muda o brinquedo. Então, a gente vai fazendo esse afunilamento, mas sempre para entender sobre essa criança, sabe? E vocês fazem o afunilamento pra acertar. E o que tu acha que... Onde as pessoas mais erram ao escolher um brinquedo, ao fazer a compra de um brinquedo?
principalmente nas lojas tradicionais, onde tu acha que as pessoas... Quais são os pontos que as pessoas não pensam e que normalmente levam elas a errar ali Eu na acho que opção? é justamente isso de tu não pensar na criança específica, entendeu? Tá. Porque, assim, às vezes, né, os brinquedos têm faixa etária na caixa. Isso é uma obrigação do Inmetro de isso- ter. Vamos entrar... É outra dúvida, outra pergunta que eu quero te fazer sobre Sim. isso. Mas eu acho que esse é o ponto, assim. O erro é tu não olhar especificamente para aquela criança. E claro, às vezes tu não conhece a criança. Então a gente tá falando de um presente, de uma coisa que, né, a gente vai estar. Não tem, às vezes, como tu conhecer no detalhe. Mas quando a gente tá falando, sei lá, pro teu filho, pra alguma coisa específica, eu acho que esse é o ponto, assim. Aqui faz uns cortes aí, porque tá meio repetitivo. Mas. Acho que o ponto é o olhar para essa criança específica muito além do que o mundo está te falando e do que, ai, tem que ser. Porque hoje parece que muita coisa tem que ser, sabe? Meu Deus, meu filho já tá falando, então o teu já tem que falar também. O meu filho já caminha, o teu também tem que caminhar. Não é assim, entendeu? Tem que olhar para aquela criança. Não, e eu já fiz muito isso, tá? De até ir pela opção mais chamativa da loja, ou que mais brilha os olhos ali na hora. E é isso, né? Mudar um pouco a percepção e colocar as necessidades, o momento, enfim, a fase do desenvolvimento dessa criança Se em tu vai primeiro comprar lugar. um presente pra alguém que tu não conhece, até faz sentido tu perguntar, e qual que é o mais vendido pra essa faixa Exato, etária? Ok, sim. beleza. Mas se tu quer algo mais específico, né? Tipo, talvez tu possa explorar um pouco mais, assim. Tá, e essa história de faixa etária? Nossa, eu tenho vários pontos sobre Tá, isso. brinquedo. Mas assim, a gente precisa respeitar a faixa etária ou é algo, enfim? Essa recomendação etária na caixa, né, Ju, ela existe por um motivo. Tipo, ela é importante. Não é que tu não possa olhar pra isso. Então, se tu tá falando de tu não conhece uma criança, quer comprar um presente, ela vai te ajudar, sim, a ter uma noção daquele brinquedo. Mas ela é uma exigência do Inmetro muito por questões de segurança, né? Especialmente em peças pequenas que podem ser engolidas. Faz sentido, mas eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Eu não Sim. sabia que era uma exigência do Inmetro, especificamente. É uma exigência por isso, né? Tanto que a maioria tem ali proibido, o círculo proibido de 0 a 3. Por questão de tamanho da peça ou algum formato que pode machucar. Mais ou menos nesse sentido. Mas uma coisa que eu sempre ressalto é... A indicação na caixa, ela é a partir de. Ela não é para. Não é para 3 anos. É a partir de 3 anos. Eu sou a pessoa que interpreta como para Tu e essa muita faixa gente. etária. Tanto que, assim, essa é uma questão que acontece todos os dias dentro da loja, sabe? A gente ressalta, ó, é a partir de 3 anos. Uma criança Sim. de 5, ela tem a partir de 3 anos. Ela tem 5, ela não tem 3. Sim. Mas tem brinquedos que na caixa, às vezes, diz a partir de 3 anos. E eu não acho que seja uma boa ideia para uma criança de 3. Eu acho que é muito melhor para uma criança de 5 ou 6, entendeu? Então, é por isso, tu tem que entender o brinquedo, o que ele vai desenvolver, como é que joga, como vai ser utilizado com essa criança, muito além da idade da caixa. Porque se tu se prende tanto aquilo ali, tu pode estar deixando de comprar ou de ter na tua casa, dar de presente, coisas que podem ser muito mais legais. Você vai fechar portas, na verdade. Tu vai fechar muitas portas. Até a questão, né, o exemplo do jogo da memória, voltando pra ele, na caixa vai dizer a partir de 3 ou de 4 anos, porque é um jogo da memória. Uma criança, às vezes, de 1 ano, ainda não tem essa capacidade cognitiva de abrir as duas coisas iguais. Ela vai desenvolvendo. Mas a indicação etária na caixa é muito por isso. Agora, com uma criança de 1 ano, tu pode usar aquela peça e deixar virada pra cima. E pedir pra ela achar o urso, achar o cachorro. Que barulho o cachorro faz? Vamos incentivar a fala com uma peça de jogo da memória. Aí, quando ela tá ali, né, já aprendeu a achar os dois iguais, fazer uma associação lógica, vira só as duas, vira 4 peças. Não precisa usar as 32 que vem dentro da caixa, né? Sim. Vira 4. Aí tu começa a ensinar ela a questão do achar, da capacidade de memorização. Então, olha quantas vezes tu não compra um jogo da memória para uma criança de 2 anos, porque na caixa diz 4. Olha o quanto tu perde. E aí, tu ainda ia ter o mesmo jogo da memória quando ela tivesse 4, porque ele ia acompanhar o desenvolvimento pra jogar como o jogo da memória, sabe? Perfeito. Muito legal isso, Leite. E a gente precisa, enfim, finalizar esse primeiro episódio, que foi maravilhoso. Eu já tô só pelo segundo. Eu também. Foi maravilhoso descobrir mais sobre a Eco, sobre o propósito de vocês, sobre atendimento, sobre todo o processo que vocês seguem, enfim, a risca. Desde escolha de produtos até o teu pensamento, principalmente o teu pensamento por trás disso, a tua veia de desenvolvimento infantil, como que a gente pode
abrir a cabeça e todas as possibilidades quando a gente olha para um brinquedo, tudo que isso, como que esse brinquedo pode se tornar um objeto, um recurso de transformação para a vida da criança, mas não só da criança, né? Como idosos, ele se torna também um recurso de conexão da própria família, dos pais e dos filhos. Então, é muito legal isso. E eu tenho algumas perguntas finais para te fazer, pra gente poder se encaminhar para o final desse primeiro episódio, que é: qual tipo de infância, assim, tudo parte, é um ponto de partida e um ponto de chegada, né? A infância em si. Qual tipo de infância a gente sabe de toda essa questão com as telas? Tu falou muito sobre isso, né? Quanto isso é presente na nossa vida e na vida das crianças também hoje em dia. Qual tipo de infância tu quer ajudar? A Eco e a Letícia querem ajudar a construir para as crianças de hoje em dia, para as crianças que vão vir, sabe? Uma infância mais brincante, né? Que nem eu falei antes. Então, assim, que as crianças possam ter essa sede, explorar o mundo, ser a protagonista e não ser um ser passivo que vai ficar ali recebendo que ela faça, entendeu? Sim. Isso é tão importante. E assim, a infância é a base de tudo. Os adultos que somos hoje são baseados em muita coisa que a gente teve lá atrás, né? Então, assim, nossa, vamos olhar para essa criança com um olhar diferente, vamos olhar para a infância com um olhar diferente, buscando que a gente tenha a melhor infância possível para as nossas crianças, né? De diversão, de aprendizado, de desenvolvimento, de exploração. Nossa, deixa essa criança de pé descalço, sentir a terra, explorar o mundo, sabe? E assim, vamos. A gente tá com essa coisa, essa logo maravilhosa, esse logo maravilhoso do EcoCast aqui. Quando tu olha pra isso, quando tu olha pra tudo que tu tá construindo, que é tudo muito lindo, o que tu quer que as pessoas sintam quando elas olham pra Eco, quando elas entendem o que é a Eco? O que tu quer? Qual é a marca que tu quer deixar nas pessoas? Eu quero que elas sintam muita confiança de saber que elas estão conectadas com algo que se preocupa com o desenvolvimento das crianças, sabe? De verdade. De verdade, exato. Desde lá do comecinho, desde um recurso até uma conversa, um treinamento, enfim. Então, eu quero que elas olhem e elas pensem em qualidade e confiança e saber que elas estão ali com um espaço aberto de poder trocar e conversar com profissionais que estão preocupados em gerar uma infância mais criativa, mais brincante, né? Que acreditam na transformação do brincar e que a gente possa fazer isso sempre juntos. E que estão aqui para apoiar também nisso, né? Sim. Então, é isso. Exatamente. Tem algum recado que tu queira deixar pro pessoal que tá nos assistindo? Fiquem ligados nos próximos episódios. Eu tô muito empolgada com esse podcast, porque assim, hoje a gente fez aqui, né, Ju, que nem eu falei no começo, né? Hoje eu tô sendo a entrevistada pra contar e embasar um pouco essa história da Eco, do negócio, do propósito, pra vocês me conhecerem um pouco melhor. Mas a ideia justamente é que a gente faça isso aqui um espaço de compartilhar e de ideias e informações, né, com diferentes profissionais, justamente falando sobre o tópico de desenvolvimento infantil. Então, esse é o nosso primeiro passo, a gente precisa dar o primeiro passo. Eu adoro receber feedbacks, ideias do que vocês também gostariam de ver nos próximos episódios. E agradecer muito o espaço e principalmente a Júlia, que está aqui comigo hoje, que foi uma grande incentivadora. Fico muito feliz mesmo de ter ela comigo desde lá do começo e agora a gente está dando esse novo passo juntas. Então, muito obrigada por me incentivar, por estar aqui comigo, por essas perguntas, essa condução maravilhosa que tu fez. Já tá contratada pra fazer. Eu tô aprovada. Tá aprovada. E eu te digo uma coisa, eu tenho muita curiosidade sobre esse universo. E eu tenho certeza de que não só eu, pais, mães, educadores, profissionais da saúde, profissionais do desenvolvimento infantil, eu tenho muitas perguntas pra fazer. Eu tenho certeza que muitas delas vão ser, enfim, endereçadas aqui ao longo dos próximos episódios. A gente vive num mundo, assim, tão complexo. É complexo pra gente, quanto mais pras crianças, né? Então, a gente lida com tanta ansiedade no dia a dia, recebendo tantas informações nas redes sociais, mas também, né? O mundo hoje tá tudo muito imprevisível. Sim. E a gente precisa olhar com carinho para as crianças, e eu tenho muita curiosidade em ser
Não, é sério. E eu tenho muita curiosidade sobre vários assuntos que tangem esse universo, né? Uhum. Então, coisas que impactam elas diretamente, indiretamente, que vão... E é uma fase tão definidora da vida, como tu acabou de falar. A infância, muitas vezes não, a infância define tudo ou quase tudo que a gente vai se tornar na adolescência, na fase adulta e tudo mais. Então, é uma fase tão construtiva e eu tenho certeza que muitas pessoas têm muitas curiosidades e muito interesse em descobrir mais sobre esse mundo. E o EcoCast vai trazer isso de cabo a rabo, sanando dúvidas, criando até essa comunidade de pessoas interessadas e que querem buscar entender mais sobre desenvolvimento infantil e, enfim, a gente ajudar a construir um mundo melhor e construir uma educação melhor para as crianças. Exato. Pensando no mundo que a gente quer construir também, exatamente. Né? E hoje a gente tem acesso a tanto conteúdo, tanta coisa. Só que às vezes justamente é tanta coisa que tu não sabe pra onde olhar, entendeu? gente fica perdido, né? Exato. Pra guiar elas. Então, assim, filtrar isso, ter o conhecimento mais específico ali, né? Conseguir guiar de uma forma melhor, porque nos próximos episódios eu quero muito falar sobre isso, da importância do brincar, do impacto das telas, porque, nossa, isso é uma realidade, um desafio para todo mundo que vive na sociedade atual, né? E às vezes a gente estudar um pouquinho, assim, então o entendimento básico ali do neurodesenvolvimento infantil já faz tu agir de forma diferente dentro de casa, com as crianças que tu convive. Ninguém precisa ser expert. As pequenas ações do dia a dia, elas já fazem uma grande diferença. Tá? Exatamente. E assim, mesmo quem não é pai e mãe, a gente vive em sociedade, sabe? As crianças são criadas em sociedade, ou assim deveria ser. Então, na minha opinião, todo mundo deveria buscar um pouco isso, assim, de entender isso, porque afinal, talvez tu não tenha filhos, tu não queira ter filhos e tá tudo bem, mas tu vai conviver com uma criança aqui ou com uma criança ali e tu já foi uma criança. Muito do que tu é hoje é pela criança que tu já foi, sabe? Então vamos entender ali, eu estudo muito sobre neurodesenvolvimento e tem coisas que eu entendo sobre mim mesma. Hoje em dia, eu faço isso, eu tenho esse comportamento porque quando eu era criança, essa habilidade aqui eu desenvolvi muito mais, tipo, eu vou bem nos esportes. Cara, quando eu era criança, a quantia de esportes que eu fazia, meus pais deixavam eu fazer tudo, assim, de que eu queria experimentar, né? Eu já fiz taekwondo e gostava de subir em árvore, não sei o quê. Então, eu desenvolvi habilidades motoras que facilitaram a minha vida hoje. E que explicam a pessoa que tu é hoje. Exato. Então, assim, até para um nível de autoconhecimento, é importante tu compreender um pouco mais, né? Sobre neurodesenvolvimento, sobre o desenvolvimento ali, especialmente na primeira infância e tudo mais. Eu tô falando aqui de coisas motoras, mas aí tu vai para um nível mais profundo ainda, psicológico. Olha quanta coisa a gente entende sobre si, né? Fazendo todo um background, assim. Então, eu acho que é muito importante buscar e ter acesso a esse conhecimento. E a gente tá aqui justamente para isso, né? Para fazer com que o pessoal tenha acesso a um conhecimento legal e construindo aqui junto com a gente. E é isso, para isso que o EcoCast tá sendo lançado hoje e vamos para os próximos. Minha amiga, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Me chama quando tu quiser. Sempre. Eu viro a apresentadora honorária sempre que tu precisar, sempre que tu quiser. Foi, assim, um prazer. Eu sou apaixonada pela Eco como consumidora, como amiga, como pessoa que te admira. Então, é uma alegria muito grande estar aqui também. Obrigada pelo convite. E eu tô muito empolgada pelos próximos episódios. Vou ser uma ouvinte assídua no trabalho, no carro, na academia. Pode contar com a minha audiência, eu tenho certeza. Isso aí, vai ouvir a si própria também, né? Quando tiver aqui entrevistando. É isso. Nas próximas vidas para São Paulo também. A gente já agenda ali os próximos episódios, né? Até alguns convidados diferentes daqui. Mas muito obrigada mesmo a ti, a todo mundo que tá aqui prestigiando o primeiro episódio, nos ouvindo. E que nem eu falei antes, né? Estou super aberta a comentários, feedbacks e vamos construindo juntos esse podcast que vai ser uma coisa muito legal. Beijo, gente. Até a próxima. Estamos muito empolgados. Beijo, gente. Até a próxima.